ela sair, eles vão levar a mala, porque ela trouxe as coisas. É a Titi Souza. A Titi é autora. A Titi é autora da segunda peça. E a Ângela, que vai vir já já, da primeira. Taquiano. Assim, gente, a Gabriela é uma atriz surda, muda. A gente está sem o tradutor dela para poder acompanhar a conversa. Teve um imprevisto, o trator não veio e ela fez, improvisando, sem tradução, e fez maravilhosamente. Ela eu acho que ela foi trocar de roupa. Então é isso. Adriano, senta aí. Enfim, senta, vocês conversam, né, gente? Senta aí. Vem, Adriano, vem, Gabriel, vem todo mundo, gente, pra gente fazer uma rodinha aqui. Boa noite. Talvez então eu faça uma pequena introdução sobre essa parte do projeto da Nena e do espaço cênico e que me tocou, quer dizer, tocou a mim participar. Eu sou autor, ator e diretor de teatro. Vivo no Rio há 50 anos. Atendendo esse convite da Nena, do Espaço Cênico, desse movimento que ela participa, que orienta e dirige. Fiquei em fevereiro aqui 2 dias para conduzir uma oficina de dramaturgia. E a gente está aqui na segunda etapa, na fase final da oficina de dramaturgia. Essa oficina tinha como objetivo não ser uma oficina de playwright, de ensinar como eram, por exemplo, estruturas próprias da escritura dramática, da literatura dramática, criação de personagens, situações, diálogos e diversos, digamos, enfim, diversos pontos, diversas questões que orientam a condução, a escrita de um texto dramático. Tenho alguns amigos, autores, que são especialistas em dar oficinas de playwright, por exemplo, o autor espanhol José Santi Sinisterra, que é um extraordinário dramaturgo, enfim, por muitos anos teve um teatro e uma escola em Barcelona, um teatro fronteiriço, e hoje em dia tem em Madrid um outro que chama La Corseteria, porque era uma loja de corset, que ele transformou num teatro. Enfim, e o José Santi Sinisterra tem métodos maravilhosos de ensino, de dramaturgia, de playwright, de, enfim, propor exercícios que resultam na criação de uns textos dramáticos. Não era essa a minha intenção, enquanto condutor dessa oficina de dramaturgia aqui em Curitiba, e sim, a oficina se chamou Utopia em Cena, e sim, que ela fosse
uma reflexão sobre as possibilidades ilimitadas do teatro, que é o que seria, digamos, hoje, alguma coisa própria para o teatro que fazemos ou que queremos fazer. O teatro vive, nos últimos 100 anos, mais ou menos, uma transformação muito grande. O teatro tem muitas transformações ao longo da sua história, mas essa mais recente, quer dizer, é a transformação do que era um bolo em uma fatia dele, do que era toda a arte dramática em uma fatia dela. Ou seja, o cinema é também uma parte dessa expressão dramática. Eu vou pegar uma definição de Borges para o que é teatro, que talvez explique o que eu estou pretendendo dizer. O Borges diz que teatro é um grupo de pessoas fingindo ser outra diante de um grupo de pessoas que finge acreditar. Então, isso não se passa mais só no teatro, no cinema também. É um grupo de pessoas fingindo que é outra. Ou seja, essa essência está no cinema, está nos outros meios de expressão dramática de que a gente dispõe, especialmente o cinema, e que começam com o cinema falado, né? Quando o cinema falado nasce, se expande, o teatro encontra, não é mais o bolo todo, é uma fatia, porque no cinema também é a mesma coisa, os atores que fingem ser outro, diante dos espectadores que fingem acreditar. Então, o teatro precisa se reformular, se reencontrar, e diria para melhor. Muita gente, eu sou de uma geração que, quando eu comecei a fazer teatro, em meados dos anos 50, eu sou de uma geração que ouvia muito dizer que o teatro ia acabar. Agora com o cinema o teatro vai acabar. E para mim era claro que era o contrário, que o teatro renascia, o teatro ganhava em possibilidades. Num certo sentido, hoje o que a gente vê é um teatro de fato perdendo importância na sociedade. A gente vê que cada vez menos as pessoas, digamos, vão ao teatro, dão importância ao teatro. Para mim, uma fase, porque enquanto natureza, enquanto criação, enquanto arte, o teatro é mais rico hoje do que era nos últimos tempos antes do cinema. O teatro, com o cinema, isso que quero dizer, ao contrário do que se pensou que ia acabar, ele ia renascer mais forte, ele ia reencontrar os seus melhores atributos. O teatro, por exemplo, ia voltar a ter a força que teve no teatro do Shakespeare, por exemplo. Então, o que eu queria nessa oficina era chamar a atenção para isso, para um teatro que tinha agora todas as possibilidades. O teatro dos anos anteriores, dos séculos que antecederam o século XX, era um teatro que foi se fechando cada vez mais numa sala, num cenário realista, num limite de possibilidades. O próprio Shakespeare, que era um homem de teatro aberto, que o teatro era para todos e podia tudo, começou a ser vítima de pessoas que diziam: aqui nós no Brasil não sabemos montar Shakespeare, o que é um absurdo total, porque o Shakespeare é para tudo e para todos. Então, o teatro voltou a contar para isso com um elemento, com um meio, com uma ferramenta extraordinária, que é a imaginação. Digamos que o cinema roubou do teatro a capacidade de expressar de forma realista, contar de forma realista uma história através de atores. O cinema pode tudo. O cinema pode, dou um exemplo de um me estender, simples, como Titanic. Você diria que o teatro não podia fazer Titanic, e o cinema sim. Um navio enorme que afunda e tal. O
O teatro que não podia era o teatro de antes do cinema, depois do cinema ele pode. Ou seja, ele redescobriu o seu valor, que o principal deles é a imaginação. Se eu trabalho com a imaginação, então eu posso fazer um navio afundar, eu posso fazer o oceano. Eu, por exemplo, particularmente, montei Moby Dick, que não é um só navio, são vários navios, e uma baleia. E uma baleia. E essa baleia está lá, na cena, ela existe. Claro que às vezes você pode usar o recurso de um vídeo, mas eu não usei recurso de vídeo nenhum, nem critico quem usa, é ótimo também ter essa possibilidade, o teatro pode ter, tem todas, por que não essa? Mas, ou seja, a principal de todas é a imaginação. É na imaginação do público que o espetáculo termina. E os autores de teatro, os encenadores, os autores, o que procuram é estimular essa imaginação, como é o caso que a gente pode ver hoje aqui com esses dois textos, com essas duas autoras e esses muitos atores que fizeram. Então, na verdade, era essa a intenção da oficina, era mostrar que o teatro é ilimitado, pode tudo, não se restringam, quanto escritores de literatura dramática, a escrever uma peça que se passa só numa sala, ou numa casa, marido e mulher, ou, enfim, como foi durante muitos anos o teatro, digamos, realista, eu poderia dizer outro nome dele, o teatro burguês, que o teatro pode tudo. Então, falamos da imaginação, falamos das possibilidades e falamos, digamos assim, disso, na relação entre texto e cena, que é uma relação fundamental. O teatro é uma arte que se completa na cena, não é propriamente para ser lido. O teatro nem é bom de ser lido, nem, por exemplo, editorialmente, ele não é um negócio, não é um bom negócio. As pessoas compram romances, contos, ensaios. Eu não citei poesia de propósito, porque também se queixam os editores de que poesia vende pouco, mas o teatro menos ainda, porque o teatro se completa na cena. Então, o teatro tem uma dupla autoria, ou uma múltipla autoria. O teatro é uma arte coletiva. Se eu disser dupla autoria, estou me referindo ao autor e ao encenador. Se eu disser múltipla autoria, que eu estou sendo muito mais preciso, estou me referindo aos atores, ao cenógrafo, ao figurinista, ao compositor, a todos que, a partir de um texto, mostram um espetáculo. Esse espetáculo, para mostrar que ele é uma coautoria, se você for ver duas montagens do Hamlet, elas serão diferentes. É a mesma história, a mesma peça, mas os artistas que estão mostrando, estão completando aquela peça, sublinhando determinadas questões, e você vai ver um espetáculo diferente, porque são outros atores, é outro diretor, outro encenador. Bom, mas enfim, então tem um dramaturgo francês e também filósofo que chama Alain Badiou, que tem uma expressão que resume isso, que ele chama ideia-teatro. A ideia-teatro acontece no palco. E eu dei um exemplo também, quando a gente trabalhou aqui em fevereiro, de uma peça que montei há alguns anos do Brecht, que chama Turandot, ou Congresso dos Intelectuais, ou Congresso das Lavadeiras, mas nesse sentido de lavar com opiniões os atos sujos. Então, essa peça sempre foi editada como uma peça inacabada. E se você lê, você vê que ela é acabada, ela tem começo, meio, fim, tudo. E eu sempre me dizia, por que o Brecht chamou essa peça de peça inacabada? E montei essa peça. Quando estava montando, entendi. É porque ele nunca montou. E como ele era autor e encenador, uma peça que ele não montou, ele disse, é inacabada. Eu, quando montasse, eu ia trabalhar alguns aspectos dela que eu não consegui trabalhar porque eu não montei. Então ele dizia inacabada. Então estou me referindo a um autor que é também encenador. Não todos são. Hoje em dia, talvez sejam poucos, a maioria não é. Mas, enfim, mas essa relação cena e palco, ela se completa ou como um só, como Brecht, como Shakespeare, como Molière,
para lembrar alguns, ou como parceiros, que fazem letra e música, que fazem a peça e a cena, como parceiros. Não é? Então, quando alguém monta Shakespeare, ele está sendo, renovando o Shakespeare. Quando alguém monta Brecht, está sendo o Brecht. Ele tem uma fidelidade que para muitos críticos, geralmente, é infiel às vezes. Os críticos dizem, não gostei, eu acho que ele foi muito infiel, e vai ver, ele foi muito fiel. Existe uma expressão que muitos diretores dizem, e eu só gosto de montar autor morto, que é para ele não encher o meu saco. Eu monto o autor morto e ele não vai ver o que eu faço e eu posso fazer o que eu quero. Eu, particularmente, eu penso exatamente o contrário. Eu só gosto de fazer autor vivo, porque o que eu mais gosto é o que o autor vivo veja aquilo que para muita gente é infiel, porque eu sei que para ele é fiel. O que eu mais gosto é quando um autor vai ver uma peça que pediu no cenário, uma televisão, não sei o que e tal, e eu tenho uma mesa longa e comprida, assim, comprida, e um véu que cai, e uma pessoa que leu a peça, um crítico que também leu, disse, é muito infiel, porque ele pede a televisão e tal, e o autor que vai ver diz, é a minha peça, é incrível, você fazia uma pausa quando eu parava para pensar. Parece que você entrou dentro de mim e notou que eu fazia isso. Ou seja, o que eu mais gosto é realmente quando o autor vê a cena, e a cena é outra linguagem, é outra poética, muito provavelmente não é fiel às anotações que ele fez, mas é fiel ao que ele pensou e ao que ele queria. Quando eu monto, por exemplo, Tchekhov, eu sempre pergunto, passo na bilheteria, quase quando eu vou, todo dia, digo, o Tchekhov reservou? Será que ele vem? Será que ele comprou ingresso? Eu monto o Shakespeare. E o Shakespeare? Será que ele vem hoje? Estou sempre na esperança que eles venham, porque para ouvir esse testemunho, pode ser que às vezes o testemunho não seja o que eu espero, mas a minha intenção é que seja, porque um dos critérios do encenador deve ser a fidelidade. Fidelidade não quer dizer uma ausência, omissão. Fidelidade quer dizer pôr a poética da cena a serviço da poética do texto. Bom, dito isso, quero dizer que então a gente nessa oficina de fevereiro tinha 40 participantes, como disse a Nena no começo. Depois de um primeiro dia de muita conversa sobre essas coisas que eu resumi aqui e outras, no segundo dia a gente fez um trabalho prático, que consistiu em a gente comprou o jornal Folha de São Paulo, naquele dia, comprou alguns exemplares e distribuiu com todo mundo, com os 40. E que cada um escolhesse o que quisesse do jornal e escrevesse uma pequena cena. Então, as pessoas escolheram as coisas mais surpreendentes para mim, por exemplo, teve quem escolhesse, sei lá, uma foto. Aí era na época da tragédia de Brumadinho. Muita gente escolheu coisa do Brumadinho. Teve gente que escolheu uma seguradora de Nova York que tinha um sistema de investigar, descobrir minúcias da vida dos pretendidos clientes, dos que queriam, enfim, teve de tudo. Teve gente que foi na página de esporte, na página Disney, e todos os 40 escreveram essa cena inspirada naquele dia no jornal de notícias. Teve gente que se inspirou em anúncio. Teve gente que se inspirou num anúncio do jornal. Enfim, e fizesse uma cena a partir dali. Depois, aí a minha proposta para continuar é que quem quisesse, quem tivesse tempo, quem pudesse, escrevesse a partir da sua cena curta e até transformando um pouco, pegando uma outra e tal, escrevesse um texto maior, um texto de mais fôlego. E é aqui que chegamos. Dos 40, 15 fizeram isso. 15 textos eu recebi,
prazer, com emoção, esses textos. Aí depois, para essas leituras, como seriam 3 dias de leituras, previmos ler uma quantidade razoável, assim, que fosse possível em 3 dias, que era o que se podia fazer. E então eu selecionei 6 textos. Podia ter selecionado outros. Entre os não selecionados tem textos ótimos, tão bons quanto os selecionados. O problema foi mais ou menos fazer exemplos de tendências, de gênero, de buscas, de estilos, entendeu? De buscar entre esses 6 textos que expressassem essa variedade. E, por exemplo, o texto de hoje, por exemplo, do primeiro texto, a gente viu uma interessada em teatro absurdo. Ela tem um estudo sobre teatro absurdo, ela se dedica a isso, ela faz uma pesquisa. Então, ela trabalhou segundo esse gênero, que é um gênero também grande, que muitos autores de teatro absurdo se recusam a ser incluídos nesse gênero, porque eu não tenho nada a ver com o Ionesco, ou eu não tenho nada a ver com o Adamov, ou com, sei lá, os autores vários do absurdo. Mas é um gênero, e ela trabalhou em cima disso. Foi bom mostrar esse primeiro texto que vocês viram, que depois fala disso. E a Titi fez esse outro texto com essa potencialidade, vou fechar num gênero, mas que tinha esses planos variados, esse plano das lavadeiras, do poder, e o plano digamos, da vítima, que termina por causa disso preso. Enfim, isso que vocês viram, eu não vou traduzir, introduzir. Então, só para terminar, eu propus de lá, quando a Nena me falou que então ia convidar uns atores profissionais do teatro paranaense, ótimas, que os autores dirigissem, mesmo os que nunca dirigiram. Falando aí, eu estou voltando para aquele que disse de que o teatro se acaba no palco, e que existem autores e encenadores, e se tem aqueles exemplos, e autores que fazem parcerias com encenadores. Lembro que um autor uma vez no Rio me chamou para dirigir uma peça dele e disse, com uma condição, que você seja meu assistente e a certa altura eu vou começar a sair. E você continua. Ou seja, incentivando os autores a que exercitem também a poética cênica, que trabalhem a literatura. Pode ser que não interesse depois por isso, mas é bom exercitar a poética cênica. Então, esses textos foram dirigidos por elas. Eu cheguei ontem a tempo de ver um ensaio e fazer algumas propostas, fazer algumas mudanças, chamando a atenção para algumas características do que é uma leitura, não é uma apresentação, quer dizer, é uma semi-montagem, e que essa leitura precisa ser clara, a gente precisa acompanhar e tal. Então, chamei atenção para uma coisa ou outra, mexi no movimento, no outro, num lugar, numa coisa, num detalhe e tal, para oferecer, digamos, esse setor onde eu mais trabalho. Eu me identifiquei como ator, autor e diretor, mas, digamos, se eu fizer quantitativamente o que eu mais fiz na vida, foi um diretor. Montei algumas peças minhas, mas montei sobretudo peças de outros.
alguns diretores montaram peças minhas, menos, e eu fui um ator bissexto, de trabalhar pouco. Às vezes, quando encontro atores e diretores amigos meus, como Paulo José, que trabalhou comigo, sempre digo, eu me arrependo de não ter feito como você. Quando comecei a dirigir, matei o ator, me afastei, e agora, depois de velho, estou correndo atrás e aceitando todos os convites que me fazem para atuar. Enfim, então, é isso. Basicamente, por isso, propus que elas próprias dirigissem, convivessem com essa poética bom, eu fiz essa introdução, esse resumo, em que me estendi muito mais do que devia, mas para que conversem as autoras diretoras, os atores, vocês. Isso. Vou apresentar os atores que eu não apresentei. Rafael Camargo. Que acho que somos nós e mais eu só, né? Tá ali também? Não, é só pra, né? Então, já falei. E aí, talvez, não sei se cada autora falasse um pouco sobre sua peça, sobre a experiência, não sei. E o público também, vocês, né? Fazer alguma pergunta, para a gente trocar um start. Os atores, enfim. Alguém que assistiu, se alguém tem alguma questão, o público, talvez, ou os autores, alguém tem alguma questão? Eu só conheço, antes de conhecer a Titi, né, como espectadora e amiga, é interessante ver, conheço o amor e compartilho dele, da Ângela pelos Cães, né? Ela é atriz também, e já trabalhamos em coisa, e esse amor pelos cães é muito bonito em cena, poeticamente retratado de outra maneira, e a Titi, né, o engajamento social dela, quem a conhece sabe, aí, feminismo e toda essa luta aí pelo social, também a gente vê muito forte e verdadeiro. Imagino que elas devem estar bem contentes com o trabalho, porque foram super... se colocaram em cena, né? Uma maneira muito legal de se expressar, né? Eu não sei fazer isso, mas parabéns. Bom, queria aproveitar então e fazer uma pergunta para as autoras. É porque assim, eu sou mero convidado aqui nesse projeto e tal, não acompanhei, né, os processos todos. E eu queria saber de vocês duas, tipo, como é que foi esse processo para vocês escreverem o texto e tal? Vocês tiveram uma base do Aderval, daí como é que foi a estruturação, assim, pra vocês chegarem no resultado final, assim, tipo, me interessei pelo assunto por causa disso, daí pensei, vou fazer dessa forma, depois para estender, vou fazer, como foi isso para vocês? Bom, eu estudo teatro do absurdo já há alguns anos, e é um gênero que me interessa bastante, porque eu me vejo muito como a pessoa esquisita que o absurdo é. E na oficina, especificamente, eu me inspirei no obituário da Folha de São Paulo para escrever aquela cena. E eu faço um mestrado cujo tema é o teatro do absurdo, e no mestrado eu estou desenvolvendo uma dramaturgia. Então essa cena se tornou parte da dramaturgia que eu também estou desenvolvendo no mestrado. Então as coisas estão todas um pouco juntas, assim. E aí a história do cachorro
me baseio muito na psicologia, então eu já sabia que eu ia ter em algum momento da minha vida cachorros que se chamam Claudinha. E no caso eu sofri a perda das minhas filhas caninas, que foram homenageadas nos vídeos, mas a peça é para elas, eu escrevi para elas. Então, eu acho que chegou num ponto que combinou, que deu para colocar as coisas que já vinham de anos, assim, junto com a pesquisa do absurdo, e junto com a oficina, com o obituário, e acabou dando tudo certo. É porque eu acho legal essa coisa que uma referência faz, né? Você tem uma referência e dá para você ir para qualquer outro lugar, assim. É o que você fala da imaginação, né? A imaginação pode levar para tantas portas. Você tem um assunto, mas você tem, tipo, trocentas mil portas para escolher. E acho que é interessante saber disso. E o que eu disse também, de que as pessoas citem alguns exemplos, não citem o obituário. Ela pegou no jornal Folha de São Paulo o obituário, e daí ela fez essa viagem super bacana. E essa coisa que você está dizendo, Jorge, de não precisar de o teatro poder tudo. Tem 2 personagens que são cachorros, né? 2 personagens que são os cachorros, que resumem os cachorros dela e tal. Personagens como uma outra achado dela, Freud, né? Ótimo. Me fez lembrar, estava dizendo aqui antes, uma das últimas peças que eu fiz, que eu montei, é uma peça, quer dizer isso, né? O cachorro, você pode pôr em cena um cachorro, e aí você vai acreditar no cachorro, só você, enfim, jogar a sua imaginação. Eu fiz uma peça agora, que chama A Paz Perpétua, de um autor espanhol que chama Juan Mallorca, e os personagens são 4 cachorros e um homem. E os 4 cachorros são 4 atores, naturalmente. Um dos cachorros é um velho cachorro, que era um velho cão especializado em terrorismo, em proteger, em identificação, proteção, trabalhava com terrorismo, e os outros 3 eram mais novos, disputando o coleira dele para suceder. Esse mais velho fazia cadeira de roda. Você não vê um cachorro em cadeira de roda, mas você vê ele, cara, em cadeira de roda, e aí fica mais claro que ele é um cachorro que apanhou muito, brigou muito, porque ele é um cachorro de luta, um grande campeão de luta antiterrorismo. Então está esse cara lá numa cadeira de roda, não tem cachorro em cadeira de roda, mas isso ali te excita a imaginação para isso. E os outros cachorros todos, eles falam normalmente e tal, vez por outro, uma hora por outra. Pronto, você já completa ver o cachorro, outro faz. Fica você também vendo, né, esses detalhes. Às vezes, numa hora que eles vão comer, eles comem coisa de cachorro. Mas isso, para dizer que o teatro pode tudo, e é ótimo. E ela tem umas coisas, uns achados ótimos. Na hora eu vi os ensaios de vídeo até hoje e participei. Sempre que o Pedro levantava ali e dizia: tem cachorro nessa peça? Achou engraçadíssimo. Você viu o ator que fez o cachorro. É isso um autor, não é? É um detalhe que mostra uma habilidade, um talento de escritura, que o ator que fez o cachorro levanta e diz: tem cachorro nessa peça? Que ele, quando o diretor faz ela trabalha com esse meta-teatro, também possível, também buscado no absurdo. E ela trabalha, o diretor não diz: não pode ter cachorro nessa peça. E ele levanta e diz: tem cachorro na peça? Tudo isso, enfim, é a possibilidade ilimitada da escritura dramatúrgica, não é? do teatro como autor. Era isso que eu estava pedindo, que os autores não se, como é que chama? Não se castrassem, não é castrassem a palavra. Nem patrulhassem, não se... o que eles pensassem, escreve, teatro pode tudo. Não se podassem, não se censurassem, não se podassem, porque há alguns anos atrás, alguém que escrevesse uma peça com cachorros dizia: mas isso, o cachorro não fala.
Diria uma coisa assim, ou, entendeu? Essa possibilidade ilimitada do teatro. E não só quanto aos personagens, a única peça tem cachorro, a outra tem personagem, estou vendo ali o Cenas, a peça dele tem os personagens que chamam ninguém, nunca, alguém. Vai, sonha, está livre, faz tua peça, não fica preso a regras, era esse o propósito. Faz que a gente veja junto. E tem outra coisa curiosa, antes de falar aqui, é que aí que é a coisa da leitura. A leitura é um ponto intermediário, essa leitura pública é um ponto intermediário. Eu tenho um amigo que tinha, conversando há pouco tempo, meu melhor amigo, meu irmão, como se fosse, que era o Domingos Oliveira, vocês conhecem o cineasta Domingos Oliveira, autor de muitas peças de teatro e tal. Ele dava as oficinas, dramaturgia, e ele tem uns textos sobre como escrever teatro. E ele aí diz, um personagem, umas coisas lindas, os textos do Domingos sobre como escrever teatro. E a última coisa dele, numa lista que ele numera, ele diz assim, quando você acha que terminou, o próximo passo é leia para os amigos. E ele sempre diz, não, eu tenho uma peça aqui em casa, vem aqui, pode vir quinta-feira, leia para os amigos. Então a leitura é um ponto interessante da construção. Para os amigos é fácil dizer em casa. Quando lê para um público, mesmo para amigos, aí você tem que encontrar esse meio termo. E aqui a gente discutiu algumas questões disso. Uma coisa muito boa para, como eu disse, quando o teatro termina, montado, aí para a gente compreender, porque tem outras coisas, tem a luz, tem a roupa, tem o figurino, tem a música, e mais do que tudo, tem o ator. E o ator que você acredita nele, aquele cara que finge que é e você finge que acredita. É um fingimento até por ali, porque o ator é ele fazendo ali e você viajando junto. E a leitura tem um obstáculo a essa integração, a essa crença, a você fingir que acredita, que é o papel. Ele está lendo. E a coisa mais incrível do teatro, quando o teatro te pega pelo pé e te convence, é quando você acredita, é quando aquele fingimento é tanto dele, tão bem feito, que o seu precisa ser pouco. Porque ele é tão forte que você acredita. É um forte e ao mesmo tempo épico, porque ele está mostrando que ele está fazendo aquele personagem. Então, e quando ele acredita, ele diz, e você tem a impressão que ninguém escreveu. É ele que está dizendo. E ele está dizendo pela primeira vez. Então, quando ele está lendo, já cortou, digamos, o principal da sua possibilidade de crença. Ele está lendo, não é ele. Porque quando você vê a peça, o que é incrível, você olha aquele personagem, aquela personagem, e acredita nela, diz é ela. É a Nora de Casa de Bonecas, é não sei quem, é a Ofélia, né? É ela. Então, tinha isso aqui, a gente ficou conversando sobre isso, sobre como tem um detalhe a mais. Por exemplo, uma coisa que a gente fez trabalhando com a Tite foi, por exemplo, puxar o foco para o personagem do Rafa e fazer ele entrar primeiro, chegar, ficar, e você vê esse cara de quem aqui vai ser acusado de ter um sorriso cínico, que é o poder, que é o que oprime, que é o opressor, que tem um sorriso escroto e tal. Então, ele entrar primeiro, ele botou o paletó e gravata. E eu errei a marca, eu falei lá em cima, tinha que falar de marca. Mas não teve problema. Não, mas você se exibiu aqui, ficou aqui, foi você, tal, e todo mundo viu esse cara antes de ele subir e ficar lá, e ele entendeu? É um detalhe, mas é um detalhe que puxou o foco para ele. E a gente disse, ele é o cara, ele é o anti-herói,
o poder. Bom, se eu pegar a palavra, eu vou falando muito. Diga o shhh. Então, a minha relação com o teatro é uma coisa muito louca, né, gente? Porque eu venho da dança. E eu paro no teatro por acaso, porque eu fiz uma performance há 30 anos atrás, uma especialização, e o pessoal do teatro olhou para mim. Você tem que trabalhar com a gente. Eu falei, eu não sei nada de teatro. Eu vou ao teatro ver dança. E o fato é que eu fui parar na FAC, trabalhei 11 anos, aliás, tem vários ex-alunos aqui. E aí eu falo que eu começo a aprender teatro dando aula de teatro. Eu aprendo com os alunos, é uma coisa muito maluca o que foi acontecendo. E isso se repete nesse momento. Porque quando eu vou fazer essa oficina, porque eu quero fazer coisas. Meus filhos foram embora, eu estou triste. Então eu começo a fazer um monte de coisa. Não era para você ter me chamado disso. Eu falei, qual? Então é uma coisa muito doida. De novo, o teatro convida a algo que eu disse. Obrigada, gente. Né? E, enfim, eu acho isso muito curioso na minha vida. A minha escrita, né, o que eu tenho de trabalho escrito é texto acadêmico, né, dissertação, tese, mas essa escrita, assim, ilimitada, como você chamou, é a primeira vez, então estou super feliz e pedir para eu me soltar, eu não precisa pedir, porque a própria pessoa, né, já está. Então foi muito legal porque ele, né, distribuiu os jornais, como ele disse, e a gente vai meio aleatório, e tinha uma foto do Sérgio Moro que ficava. E eu falei, você não. E a foto do... Eu falo, putz, cara, você fala, né, tem tanta coisa legal no jornal e aquela foto ali gritando. Eu falei, tá bom, é pra falar de você, né? Então vamos falar. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fui pra cozinha lá do SESI e eu fiquei agachada embaixo de uma mesinha. Porque eu tenho essa coisa do corpo, né, gente? Porque também sou da performance, então, bom, eu tô aqui, né, cheia de gestos. E, então eu entendi que eu tinha que começar a escrever já acuada. Então acho que o texto começa a nascer dessa posição acuada, embaixo da mesa, e vai vindo referências de muitas coisas. Eu estive 20 e poucos dias no Haiti em janeiro, então essas cenas das mulheres lavadeiras, as meninas nos orfanatos nascem lavando roupa e vão morrer lavando roupa. Porque essas histórias não se alteram, né, dadas as questões do Haiti, enfim. Então vinha muito forte essa coisa de como esse poder descomprometido e intolerante não dá brecha para que as histórias tomem outros rumos, né? Quem está aqui, trabalha com os moleques, né, também de rua, trabalhei muitos anos também, a gente sabe a dificuldade de alterar essa realidade. Então aí essas histórias que eu vivi no Haiti se misturam também com a cultura negra desse país e a gente vivendo essas histórias que acontecem nas favelas do Rio. Todo dia uma nova criança sai de mochilinha para a escola e volta assassinada. Você fala, como assim? Então essas coisas todas foram pulsando dentro de mim, né? O número, Dana está aqui, um número tão pequeno de negros na universidade, isso sempre é uma coisa que eu me pergunto, onde estão os negros que na universidade não estão, são sempre uma minoria. Então a gente está sempre com essa pauta, né? E aí o texto nasce então dessas minhas inquietudes em relação a essas questões políticas que a gente está vivendo. Por isso eu também fiz questão de um elenco negro, né? E a questão da Gabi não precisava ser uma atriz surda, o texto não pede uma atriz surda, mas eu achei que seria legal a gente abrir esse espaço da inclusão para as pessoas surdas. Isso é muito interessante, porque daí hoje a gente não consegue tradutor. E aí eu me questiono, quanto é a hora para interpretar? Arte de 160 horas. Falei, que inclusão é essa, gente? É a pergunta que eu fiz para os professores da universidade. Como vocês debatem a pauta da inclusão na universidade, se para você ter um intérprete você tem que ter R$160 por hora? Ou seja, só o trabalho que a gente fez com a Gabi, se ela vem hoje, eu teria que dispor de R$1.000 mais ou menos, só para um intérprete, gente. Então eu acho que precisa repensar essa ideia de inclusão. Ou a gente está formando para o cara fazer intérprete na empresa, na TV, enfim. Então acho que é doido esse texto, porque ele não terminou com a leitura. Para mim ele termina com mais essa reflexão hoje, quando eu não consigo, e eu fiquei o dia inteiro tentando com o intérprete. E a Gabi improvisa, gente, porque eu dou algumas deixas para ela ali na frente, mas o fato é que ela improvisou. Muitas cenas ela improvisou e foi muito tocante, porque também eu gosto muito desse texto que se constrói na relação, né?
porque embora eu tenha o texto no papel, eu tenho muitas marcas que são marcas não do texto escrito, mas de cenas de vídeo ou de cenas corporais, porque eu venho da dança, das partituras do corpo, né? Isso para mim é muito potente. Então eu gosto muito de trabalhar também no que eles vão trazendo, né? Então o Marcel experimentava coisas, o Rafa experimentava coisas e a gente ia pegando essas ideias. E aí quando o Aderbal chega, maravilhoso, porque ele pontua algumas coisas para a gente que a gente não tinha atentado, e então acaba que esse texto é uma construção coletiva, né? Não é o meu texto, é o nosso texto, é o nosso texto. E na verdade eu acredito que a arte se faz coletivamente, eu não consigo pensar de outro jeito. Eu não sei, tá bom? Só dizer que a Gabi, ela é da turma do slam, ela, assim, ela é poderosa aí, né? Não é assim, Não, eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu vou falar um negócio, que quando eu vi o tradutor junto, o tempo todo, eu até comentei isso com você, no ensaio. Não está ficando claro. Nos ensaios que fizemos, sim. na primeira fila sentava nos 2 dias que teve tradutor que traduzia tudo para ela. Hoje a gente soube, minutos antes de começar, que não viria tradutor. Então, o tradutor ficava sentado aqui, dando todo o texto, né, de todos os atores para a Gabi entender, para ela poder, na hora dela entrar, ela entrar. E eu vi ali, e eu falava, mas ela achava, né, na minha cabeça, porque ela ficava imitando o que a tradutora falava para ela. E eu achava aquilo muito ruim para a expressão dela. E aí, sei lá por quê, acho que porque meu santo é forte, o tradutor não veio hoje. E ela fez. E claro que ela tinha estudado o texto, ela sabia, a Luara foi ótima, né, porque a Luara e ela já se entenderam, né, de cara, eles já se... Eu quando vou falar com o pessoal sobre tudo, eu fico completamente me sentindo uma analfabeta e uma incompetente. Porque a gente fala, oi, baby, como assim, né, o negócio, aí você fala para outra pessoa, falar para ela, um troço triangulado, né, parece que a pessoa não está. Então eu achei ótimo hoje ver a Gabi fazendo, e fazendo com propriedade, fazendo nos tempos. Teve uma hora que a Luara demorou um pouco a mais e ela repetiu, demorou assim, o teu tempo, e ela repetiu até chegar. Foi lindo. Quero dizer que... Acho que posso só duas. E ela é uma feminista, negra, ativista de Curitiba. Era isso que eu ia falar, a Mônica falou do slam, né? Ela é do slam de surpresa. E acho que só para fechar rapidinho, assim, todo texto, ele tem uma história política por trás. Não existe nenhuma frase que eu não estou me reportando a alguma coisa. Então tem um momento do texto que é dedicado a Marielle, tem um momento do texto que fala sobre a impossibilidade do Lula visitar o neto na prisão. Então não existe nenhum momento do texto que não tem um texto por trás, que não é dito para vocês, mas que a gente debateu para que eles entendessem qual era a intenção com aquilo que eu estava dizendo. Só isso, Paulo. Só queria falar que é muito curioso como chega, né, a segunda leitura, assim, tendo a Gabi, porque eu nunca tinha visto uma leitura dessa forma, né, a gente entra na leitura como que uma pessoa, né, que pode fazer, mas é uma sensibilidade, né, essa questão do tempo, tá, uma questão de sensibilidade é muito massa, porque você vê ela fazendo ali os gestos, tem uma projeção, tem uma voz, e daí a gente consegue contar a história de várias formas. Não é só numa leitura, né? Tipo, faladas. Enfim, eu fiquei bem surpreso, assim, porque tudo isso que você falou eu consegui enxergar, né, ela fazendo aqueles movimentos e pra mim foi perfeito. Assim. Bem legal isso. Como o corpo fala também, né? Exato. Não precisa falar, não precisa ter uma voz. O corpo já vai se precisar, o corpo vai te dizer tudo. E às vezes a gente se prende no recurso da fala, né? E o corpo ele fala muito mais do que o corpo fala. Bem interessante.
coisa que eu acho que ficou muito forte para mim dessa segunda cena foram estados de presença, sabe? De quando, principalmente quando ele chegou já pisando no palco, assim, eu gostaria de pontuar isso, sabe? Porque foi uma coisa que ficou muito forte, porque quando você pisou no palco, você trouxe a energia para você, sabe? De uma forma muito legal, assim, e cada um com a sua peculiaridade, a Luara com a energia dela, trazendo e a sincronicidade junto com o Gesto como que é o nome mesmo? Desculpa. Da Gabi. Junto com o Gesto da Gabi, foi incrível, assim, sabe? Foi uma coisa que ficou muito, muito bonita de se ver, assim, mesmo. Tem uma coisa, assim, que a gente falou da criação coletiva, que ela falou da arte em geral, da criação de tudo, aliás, ela é forte ser coletiva. E o teatro, como a gente já falou aqui antes, a dimensão coletiva do teatro é inevitavelmente coletiva. E tem um lugar onde essa coletividade se harmoniza, com as suas diferenças, trabalha com as suas diferenças. O forte é ninguém baixar a bola para conseguir armar o coletivo. É todas as bolas altas, que aí o coletivo é rico, é variado, é forte. E isso acontece, eu sempre gosto de me referir ao ensaio como o lugar de ensaio como um ateliê. É nesse ateliê que teve aqui, que teve uma tradutora para a Gabi durante um tempo, que não teve hoje, que teve aqui nesse ateliê se fortaleceu a relação entre a Luara e a Gabi. Nesse ateliê, enfim, todas as coisas foram crescendo. Tem uma coisa que, por exemplo, na minha pequena contribuição, mas ela disse que lembrou como ela escreveu. Ela escreveu embaixo de um balcãozinho que tinha lá onde a gente trabalhou. O nome daquele lugar? Na Casa Heitor. A gente já começou com o César, já apoiando esse projeto. Então, e ela estava do ponto de vista do oprimido, porque ela estava embaixo de uma coisa curvada, o corpo dela, bailarina ou especialista em corpo, ou enfim, um artista do corpo, já ajudou ela ali a escrever e ela se colocou nesse ponto de vista. Aí, por exemplo, quando me mostrou e tal, eu disse, falta coisa, que é a gente puxar o foco para o opressor. Que eu já conversava com ele lá em cima e tal, as coisas assim, e a gente custava um pouco a entender quem era o vilão, quem era que causava tudo isso. Aí quando ela conta agora que partiu do retrato do Sérgio Moro, por exemplo, era dali que ela estava nascendo, era dali que estava nascendo a ideia dela. Era preciso botar isso aqui na cena. Então, por exemplo, o que eu propus foi que ele não ficasse lá em cima no começo, porque parecia que lá em cima ele era só um narrador, que ele estava fora de cena. Ela não quis botar o narrador em cena para não atrapalhar aqui a cena, e pôr lá em cima, em vez de pôr na plateia e tal. Era preciso a gente ver que não. Quer dizer, estava na peça dela, tanto que eu não sabia, eu não me lembrava, que ela tinha partido da foto do Sérgio Moro. Eu me lembrava do texto, eu me lembrava disso. Então, era isso, era botar aqui quem deu origem ao texto. Entrar esse, digamos, Sérgio Moro, o que esse nome pode significar, não era uma reprodução física ou mimética do Sérgio Moro, mas o signo do Sérgio Moro, o significante do Sérgio Moro, o poder que ele vinha para cá, e que ele ficasse, que ele calasse a plateia, que a plateia começasse a ter atenção com ele, que ele fizesse e tal, pois se ele fosse, tudo estava dirigido para lá. Só falando ainda do ateliê, que é do ateliê que foi vendo, eu disse, falta
falta isso para a gente compreender. Estava tudo, é um detalhe, enfim, o ateliê, o coletivo, que aqui vai somando uma coisa com a outra. Queria falar uma coisinha, até conversamos um pouco, né, sobre isso, que é o quão revolucionária é essa experiência na mão e na contramão, né, nas duas mãos, e do exercício de liberdade que cada um de nós teve de fazer, além de acreditar que o teatro não tem limites, acreditar que nós também podíamos esgarçar os nossos limites, né? No momento que eu entro, porque eu fui fazer essa oficina como ouvinte, né? Eu não sou de teatro, eu não sou de corpo, né? Eu sou uma pessoa de escritório, né? Eu vivo sentada, inventando as minhas modas. Sou uma pessoa de dedos, né? E de olhar. E o papel aceita tudo. Então, a Titi inventou os vídeos dela, né? Eu acho que cada um de nós inventou coisas que não imaginou que fosse precisar botar em prática. Então, no momento que eu entro num estúdio e tenho que gravar um rap, com a minha voz, porque fui eu que inventei o rap, e sem esse rap o meu texto não funciona. Quer dizer, isso é esgarçar o meu próprio limite e um baita exercício revolucionário de liberdade mesmo. Muito obrigada. A Del só, todo mundo conhece ela, mas só dizendo que a peça dela é uma das 6 e vai ser lida no sexta. Vai ser a primeira das 2 de sexta-feira. E depois vamos lançar o rap na internet. Pela Elva Soares. Tá com você, vai virar Não, tá ótimo. PR. Diz um nome assim, Pois é, então a peça dela, a gente já convida para sexta-feira, que vai estar aí também. Sexta é Theo e Lucas Comechenko, Ato, Fato, Relato. Que é o dela. E o Lucas Comechenko, que é Pobres Diabos. E aí no sábado são as peças da Maíra Weber. Da Maíra Weber, Casca e Ninguém, do Luiz José. Luceno. E como eu disse, podia ter outras peças. Eu teria o prazer de ouvir e ver as outras peças aqui. Porque é legal, e você, essa coisa que você diz, que eu falei aqui de fidelidade, né? Que eu quando faço a peça do Tchekhov, fico esperando ele vir e o filho da puta não vem. Mas, enfim, é legal porque um dos maiores traidores, no sentido de fiéis sem ser óbvio, usando a linguagem cênica, um dos maiores traidores é o próprio autor quando morre. É um do que descobre que aqui na poética cênica tem uma coisa que ele não pensou enquanto escreveu. Sim. Um dos meus primeiros textos, ou o primeiro texto meu que eu montei, foi um texto, a adaptação do Flirts, do Ziraldo. Eu escrevi esse texto em 72, mais ou menos. Eu me lembro que quando escrevi, eu peguei o Flirts, tinha pouco tempo lançado e tal, e eu estava duro, precisava ganhar um dinheiro, era toda uma peça. Aí cheguei para o produtor e disse, cara, o que tem se eu fizer uma peça de sábado e domingo? Pode ser? Aí ele disse, pode, claro, então eu vou escrever uma peça para fazer sábado e domingo para pagar o aluguel, porque com o salário do ator não dava para pagar. Aí eu fui, peguei a coisa do Ziraldo, escrevi, aí disse, eu fiz a coisa do Ziraldo, disse, o Ziraldo não vai deixar. O Ziraldo acha Flix intocável, ele não quer que toque e tal, aí um dos amigos meus disse assim, eu sou amigo do Ziraldo, vou marcar com ele, a gente vai ler na casa dele. E a gente foi, eu e
ler na casa do Ziraldo. Eu lembro até hoje disso, uma madrugada. Eu, nesse dia, a partir desse dia, eu conheci o Ziraldo, fiquei muito amigo até hoje. E fomos lá numa madrugada no estúdio dele e eu li a minha versão do Flix. Claro que ela já era uma traição. Ele mesmo disse, você não devia botar adaptação, devia botar inspirado em ou criação a partir de, mas ficou adaptação. Isso não é adaptação. Porque tinha personagens que não tem no livro, por exemplo, tinha o Mr. Johann Fader, que era o dono da caixa de lápis. O Mr. Johann Fader era o dono da caixa de lápis. E no livro dele, que é um livro que todo mundo conhece, é o Flix, são desenhos, cores e versos, assim, e um texto, pouco texto, que diz assim, na escola caixa de lápis, cheia de lápis de cor, tanto que eu chamei o Sérgio Ricardo, também foi a partir daí, para fazer as músicas. E o que tem do Ziraldo que ficou foi a letra da música, feita a música pelo Sérgio Ricardo, a letra pelo Ziraldo e todos os personagens e diálogos escritos por mim. Cada cor virou um personagem, mas tinha outros personagens, como o astronauta que vai para a Lua, como o Mr. Johann Fader, como vários personagens mesmo. As cores das bandeiras tinha na bandeira portuguesa, naturalmente, o Joaquim Emanuel, enfim, o Joaquim Verde, o Manuel Vermelho, enfim. Uma história para contar que eu, quando escrevi, eu fui escrevendo e enchi de rubrica. Aí ele faz isso, aqui a cor vem isso, o ator faz isso, o ator faz aquilo. Enchi de rubrica. Aí montei. Quando eu montei todas as rubricas. Eu fiz o primeiro autor que eu fiz e que eu descumpri as rubricas fui eu. Eu fui, desse ponto de vista de ser infiel, eu fui infiel a mim. Mas eu fui fidelíssimo, porque quando eu comecei a montar, ou seja, quando eu entrei no ateliê, comecei a ver que tinha outra forma na poética cênica de expressar aquilo que, enquanto eu estava no papel, eu não imaginei, porque eu estava ali na poética literária. Então eu pensei de outro jeito. Aqui não. Quero dizer, tudo isso, nada mais do que para dizer uma coisa. Quando eu li a peça da Tite, achei legal, adorei a história do copo do avô que caía a dentadura. Quando eu vi aqui ela fazer, uma hora ela bota que não tem a dentadura, ela fez cair o óculos. Que se não conseguiu a dentadura. Mas era legal, mas no primeiro tem a dentadura. Tem. Ela tem a dentadura, e depois que ela fez, eu achei assim, tem a dentadura, e depois que ela vai ver, cai um óculos. Eu achei legal, tudo bem, foi uma circunstância. Mas foi outra coisa, ela tinha a dentadura na hora que tinha, e na hora que ela vai ver depois, porque originalmente era para tirar a dentadura. Aquela cena que cai o óculos, cai uma dentadura, que a dentadura tem essa ideia desse sorriso congelado, né? E quando eu estava escrevendo na oficina dele, minha tia estava engraçada disso. Quando eu estava escrevendo o texto naquele dia, que eu ia falando desse sorriso congelado, escroto, não vinha na minha cabeça o meu avô, né, pai da Ana que está ali, que ele deixava dentaduras e ficava no copo da pia. E a gente era criança, eu olhava e ficava coisa estranha, assim. O fato é que aquela imagem vinha, eu falei, não sei por que tem que usar essa imagem. Só que na hora que a gente foi fazer o vídeo, né, a Nicole não está mais, a minha dentista até foi legal, tentou achar, mas a gente, a Marinês, a gente não conseguiu a dentadura, então a gente substituiu com óculos. Não, mas tem uma cena que tem a dentadura. Tá Está legal ali. Ali tem dentadura. Tá tudo ali. O que eu acho legal é que não precisava repetir a dentadura. Porque a dentadura já tem. Teve a cena do copo com a dentadura. Porque o avô morreu. Não, eu adorei. Eu adorei porque eu disse assim, é outra expressão dele. Porque quando a gente envelhece, a gente vai perdendo olho e boca. E dente. Aí vai substituindo por dentadura e por óculos. Eu estou no óculos. A dentadura ainda é a original. Para mim a leitura foi outra. Para mim foi uma leitura assim. O avô morreu.
você não precisa de óculos depois de morto. Caiu o óculos, acabou. Eu acho que a beleza está nisso. Eu queria aproveitar que eu peguei a palavra para agradecer. Agradecer a Nena, agradecer ao Adriano, porque essa oportunidade que a gente está tendo aqui foi a oportunidade que a gente teve nos 2 dias de oficina e depois das trocas que a gente teve ao longo do processo de criação, que foi maravilhoso, maravilhoso. Assim, o retorno que a Debal deu texto a texto para cada um foi tocante. E a presença aqui, para também dar esse toque durante o ensaio, durante o ateliê. E esses momentos assim são os momentos de resistência, né? Que a gente tem que viver, né? E a gente está vivendo isso de um jeito muito bonito, que é um jeito isso de expansão, né? De expansão de possibilidades e de construção de novas realidades, que eu acho que é isso que fica desse momento que eu queria agradecer muito para isso. Obrigada a você. O texto do Luciano é sábado, a sexta dele é sábado. Que é o Ninguém. Então vou aproveitar, acho que vamos fechar, né, gente? Só preciso fazer um convite que a Gabriela pediu. É um convite que nessa quinta-feira a Gabriela vai ministrar uma palestra sobre Islã, residência surda, narrativas e saberes de negras surdas. Negros, tá? Surdos e surdas. É no dia 6, na quinta-feira, às 19 horas, no auditório do prédio histórico da UFPR, Prograde, o nome do lugar, tá? Aí vai ter intérprete, então quem estiver interessado, sintam-se convidados. Gabi está convidando. Amanhã. Então, e é ótimo que tem leitura no... Vamos lá. Nena, rapidamente, também só porque foi uma coincidência bacana. Oi. Pena que eu nem sabia me expressar na linguagem de Libras. Bom, vou falando. Pena que eu não sei me expressar na linguagem de Libras para falar para a Gabi, mas nós temos uma peça de teatro que é o 50 Anos, a gente vai estar em Curitiba em outubro, de 9 a 13 de outubro, e nós incluímos a Libra. E olha que interessante, porque de início, como a gente vai vendo que as coincidências, fala, não, a gente estava certo, assim, você vai para o caminho. Primeiro a gente colocou que isso continua, tem uma cena de Libras que os atores fazem, né? A gente, pela poética, a gente queria fazer um espetáculo de teatro de dança, mais teatro, não somos bailarinos, mas como a linguagem de Libra é muito poética, né? Muito cênica, a gente colocou e adorou. Aí agora, nessa temporada, a gente falou, não, a gente queria um pouco mais, e de início, o tradutor de Libra, a gente vamos fazer 2 sessões para a população surda, então a gente queria fazer o tradutor de Libras ia ficar num canto, fazendo a tradução com eles. Aí o diretor, que é o Otávio Camargo, e a gente concordou, falou, não, mas daí fica uma interferência, né? Daí eu exatamente o que a Nena falou, é uma pessoa de fora, atrapalha, não está em relação. E a gente vai colocar o intérprete de Libras em cena. Eu não sei exatamente como a gente vai fazer isso, mas nós vamos fazer, já está decidido, nós já vamos começar a ensaiar. É uma experiência nova, pelo menos para o meu grupo, né? Não sei se alguém aqui estiver interessado. E exatamente para não ter isso que a Nena falou, não, mas ele estava aqui, ela fica se relacionando. Daí as pessoas que ficam se relacionando com o tradutor e não se relacionam com a peça. Então a gente falou, não, então vamos levar a Libra dentro da peça, e não nós atores, mas o tradutor. Então vai ter isso aí em outubro, é uma experiência, espero que dê certo, estou todo muito convidado, que bom que eu vi isso hoje, que reforçou na cidade. 50 ali. Gente, eu queria falar uma coisinha assim, eu queria dizer que a gente teve, cada grupo desses 6 textos, dessas 6 leituras públicas, teve 2 ensaios, certo? 2 ensaios. Então, eu queria agradecer muito os autores, muito a Debal, mas principalmente os atores, porque é muito pouco tempo para lidar com tudo isso, com o cara que escreveu e daí descobriu no meio que aquilo não funciona, ou que a gente teve um tempo ilimitado, porque aqui a gente tinha que sair num determinado horário. Então, assim, viva esses atores, a todo mundo que falou
aqui, é porque a gente falou muito da escrita, então eu estou puxando um pouco para os atores também. Então, muito obrigada a todas e todos que, né, que estiveram aqui, que estão aqui, e ao público, né, que está aqui. Mas eu faço minhas as suas palavras também, e dizendo que, se eu não falo nos atores, para mim é tão claro que no teatro o Deus é o ator, porque a atriz e o ator são eles que estão jogando o jogo. A gente pode até treinar durante a semana, pensar em jogadas e tal, mas o jogo, quem joga são os atores. Quem vai levar para quem vai jogar, e isso é incrível, e no teatro ainda mais do que no cinema e na televisão, quando eu falei daquela divisão do bolo, que agora tem várias fatias, o teatro é só uma das fatias, no teatro, mais do que nos outros, o ator é fundamental, porque os atores que fazem cinema sabem disso, né? No cinema, às vezes, você faz uma cena e quando você vai ver, diz, aquela cena é tão bacana, ele tirou. Mas, enfim, aqui ninguém tira nada, fica aqui, e quem vive, quem está presente nessa coisa que distingue o teatro dos outros é que é um momento único, é uma fogueira acesa, que a gente acende e apaga. Acabou, não tem de novo. Não tem de novo. Não tem de novo. É por isso que o teatro tem essa coisa assim, do efêmero. Tem um texto do Camus, no livro do Albert Camus, no livro O Mito de Sísifo. Vai se juntando. No Mito de Sísifo tem um texto sobre o comediante. Vocês conhecem esse texto, o texto do Camus, sobre o comediante. É um texto lindo, porque ele está falando do comediante de teatro, do ator de teatro, porque quando ele está falando, quase todos os atores são principalmente de teatro. Já tinha cinema, mas não era como hoje. Tem muito ator que nunca fez teatro. Tem atores das televisões que nunca fizeram teatro. Então ele está falando do ator de teatro. Ele compara-se diante da estrela Sirius. Ninguém é tão grande como o ator, porque ele é efêmero mesmo. Então, porque um outro pode durar muito, um outro artista, um outro ser, tal, pode durar muito, mas diante da estrela Sirius nada. O outro. Entendeu? Então, diante da estrela Sirius, o ator é o verdadeiro, porque ele dura só aquele pouquinho daquela representação. Não tem a ilusão de que vai viver um pouco mais, comparando com a estrela Sirius. Bom, e outra coisa que ele diz assim, o ator é um viajante, o viajante das almas. Ele diz isso porque o ator, na sua vida, passa por muitas almas, pelas almas de todos os personagens que fez. E diz mais uma coisa, das coisas que eu me lembro, e que são lindas. Quem puder ler esse texto, O Mito de Sísifo, é um livro dele, e tem várias descrições de várias funções, várias pessoas, várias categorias, não é um comediante. E no comediante, então, esse outro que ele diz é assim, o ator leva 3 horas, ou 2 horas, no tempo dele 3 horas para o espetáculo era mais longo, mas leva 2 horas para viver toda a vida que o homem da plateia leva anos. O ator em 2 horas vive toda a vida que o homem da plateia leva a sua vida inteira para viver. É lindo. O ator é incomparável. O que é Patrícia? Eu? Estava pensando. Pois é, o que ela te passou para dizer? Eu já falei. Amanhã, quinta-feira, lá na Era outra coisa, UFR, porque depois ela vai disse ter outra uma coisa. palestra